Olá pessoal, lá em Salmos 147, a partir do 15, a palavra diz assim: O Senhor dá uma ordem, e ela chega depressa aonde Ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como a lã, espalha a geada como um pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços, e ninguém suporta o frio que Ele manda. Então ele dá uma ordem, e o gelo se derrete, manda o vento soprar, e as águas correm. O Senhor anuncia sua mensagem aos descendentes de Jacó, e dá as suas ordens e lei ao povo de Israel. Queridos, essa mensagem ela fala sobre duas coisas muito importantes. A primeira dela é o fato de Deus ter o controle de todas as coisas, o controle do tempo, o controle do clima, o controle de tudo o que acontece. Deus dá uma ordem e as coisas acontecem. Deus ele envia o vento, ele envia o gelo, ele dá uma ordem, o gelo se derrete, ele sopra o vento e as águas correm. Então Deus ele tem o controle de todas as coisas. É isso que esse salmo está nos dizendo. E ele também diz algo muito interessante quando ele diz assim: o Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó. Esse salmo está querendo dizer que Deus fala, que Deus manda mensagem, que Deus fala com o seu povo. Se nós formos ler lá em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, a mensagem diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Queridos, se você for ler 1 Samuel, desde o início, você vai perceber que quando chegamos nesse capítulo 3, algo muito importante é dito aqui, porque esse Eli, ele era o sumo sacerdote dessa época, e o sumo sacerdote nessa época é aquele que era responsável por trazer a mensagem de Deus, responsável por trazer as direções de Deus ao povo, ou seja, Deus falava ao povo através da vida de Eli. Ele havia sido escolhido para isso, ele estava ali nesta função de intermediar, fazer a intermediação entre Deus e o povo, sendo aquele que trazia as mensagens e as direções. E quando você lê que naqueles dias poucas eram as mensagens vindo do Senhor e as visões também eram muito raras, o que nós entendemos? Que o povo estava sendo conduzido, o povo estava vivendo sem direções de Deus. Poucas eram as mensagens, raras eram as visões. E se nós formos ler lá em Êxodo, através da vida de Moisés, nós vemos que isso é algo muito complicado, porque o próprio Moisés, quando conduzia o povo ali, ele deixava bem claro para Deus: Senhor, nós não vamos dar nenhum passo se o Senhor não estiver conosco. Ou seja, Moisés fez tudo de acordo com as direções de Deus, tudo de acordo com a forma que Deus queria, e Deus dava as direções, e assim Moisés fazia e obedecia. E quando nós vemos um momento em que já não há mais essa direção, é algo que, se você for ler, você vai perceber que era muito complicado, porque o povo estava fazendo tudo errado, o povo estava afastado de Deus, o povo já não ouvia mais as direções, o povo fazia tudo do jeito que queria, e isso foi algo muito terrível e trouxe muitas complicações ao povo de Israel. Então, por alguns motivos aí, se você for ler, você vai acabar descobrindo, Deus já não falava mais com o povo. Queridos, há uma passagem muito interessante sobre tudo isso que está lá em Mateus 13, a partir do versículo 13. Mateus 13, 13. É por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não enxergaram nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos.
eles não tiveram, se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus até aí. Queridos, é muito interessante porque hoje nós já não vivemos mais como aquele povo ali, na época do sumo sacerdote ali. Hoje nós não precisamos mais de um intermediário para ouvir Deus. Hoje nós não precisamos mais de ninguém para ouvir a voz de Deus. Deus, ele pode falar diretamente conosco, ele pode falar diretamente com você, porque através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós temos acesso direto ao Pai, sem a necessidade de um intermediário. Não que Deus não possa falar conosco através da vida de uma pessoa. Hoje mesmo Deus pode estar me usando para falar algo a você, mas nem sempre desta forma, não há esta necessidade. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você pode ouvir você mesmo, por você mesmo, através de você mesmo. Deus pode falar contigo. E é interessante que aqui nessa passagem nós vemos que há momentos em que Deus não ouve, as pessoas não ouvem a voz de Deus. Sabe, as pessoas não enxergam o agir de Deus, como ele fala aqui, vocês ouviram, mas não entenderam, olharam, mas não enxergaram nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Ou seja, não vê quem não quer, não ouve quem não quer, não entende quem não quer. É isso que Jesus está falando, e isso já havia sido profetizado por Isaías, como a própria passagem fala, há muito tempo atrás, há aproximadamente mais de 700 anos atrás, isso já havia sido dito que isso iria acontecer. O que eu quero falar para você? Muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje e muitas pessoas não estão entendendo, sabe? Deus, ele está falando com a nação, Deus, ele está falando com o mundo, Deus, ele está enviando uma mensagem, ou digo mais, muitas mensagens através de tudo que está acontecendo, mas as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão ouvindo a mensagem, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu queria te convidar, diante de tudo que está acontecendo, você prestar atenção no que Deus está falando. Você ver o que Deus está fazendo. Você ouvir, você entender tudo o que está acontecendo. Porque diante de uma situação tão caótica, diante de uma situação tão absurda que nós jamais imaginávamos que poderíamos passar, nós precisamos entender que esta é uma grande mensagem que Deus está mandando. Este é um grande sinal. Este é um tempo onde Deus está falando claramente com o povo, Deus está falando claramente com a nação. Então que você possa entender o que Deus está falando, que você possa ouvir Deus, que você possa enxergar Deus em tudo que está acontecendo. Que aí dentro da sua casa, no meio da sua família, onde você está vivendo esses dias, talvez trancafiados, como nós estamos trancados dentro das nossas casas, que você possa ver Deus, que você possa ouvir Deus, que Deus fale contigo diante que tudo está acontecendo, que você olhe ao seu redor, seus familiares, a sua casa, a sua vida, a sua rotina, tudo que tem mudado, tudo que tem acontecido, que tudo isso possa fazer com que você ouça Deus, com que você entenda a mensagem de Deus, porque Deus está falando conosco, e que Deus possa falar com você durante todo este tempo de forma tremenda, porque Deus fala, Deus mostra, Deus age. Nós precisamos entender, ouvir e enxergar o agir de Deus. Eu queria te convidar, se você puder aí, a palavra de Deus fala que se você vai lá para o seu cantinho secreto, se você entra no seu quarto e fecha a sua porta, Deus fala contigo. É no secreto, é no íntimo, não precisa de um intermediário. Você mesmo pode ouvir a voz de Deus. E que se você puder agora, neste momento, agora, são 5h50, 10 para as 6. Eu não sei que momento do seu dia você vai assistir essa mensagem, tá? Mas se você puder, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, vai para um cantinho secreto, num quarto, em algum lugar aí na sua casa e conversa com Deus. Ora para Deus, para que Ele fale com você.
Mas se você não tiver tempo agora, não importa. Não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus, tá bem? Eu gostaria de deixar uma mensagem para você que é talvez a mensagem que Deus mandou para a humanidade, a mensagem mais importante de todas, que está lá em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior mensagem de todas. Deus enviou o seu Filho para que nós, através do sacrifício de Jesus, pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Essa é a grande mensagem. Através de Jesus você tem acesso direto ao Pai. Então vá nesse momento, escolha um momento propício para isso. Vá no seu cantinho secreto e conversa com Deus, que Ele vai falar com você. Assim como Ele já tem falado. Ele falava assim com o povo de Israel. Ele falava assim ali ao profeta Elias, mas o profeta já não ouvia mais a Deus. Então Deus nunca parou de falar, Deus nunca para de falar. O problema é que nós muitas vezes deixamos de ouvir, não conseguimos ouvir nem entender. Então que hoje Deus possa falar tremendamente com você, que você possa ouvir Deus, que você possa entender Deus falando com você, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.